Hoje, a gente vai mergulhar num mistério incrível do nosso cérebro. Uma força poderosa que muitas vezes passa batido, mas que molda tudo. É como se fosse uma linguagem secreta, sabe? Uma linguagem escrita em açúcar que só agora a ciência está começando a decifrar de verdade. Olha, a gente está acostumado a pensar no cérebro como, sei lá, eletricidade e química, né? Impulsos nervosos, neurotransmissores. Mas e se uma peça fundamental desse quebra-cabeça gigantesco estivesse sempre bem na nossa frente? Disfarçada de uma coisa que a gente acha super comum: o açúcar. Esta tal peça é quase como uma matéria escura biológica. Ela sempre esteve lá, mas por ser tão complexa, era muito difícil de enxergar, de estudar. Só que agora, com novas tecnologias, a gente está finalmente conseguindo jogar uma luz nessa fronteira que estava escondida. E esse campo de estudo tem um nome bem fascinante: neuroglicobiologia. Basicamente, é a ciência que estuda como esses açúcares supercomplexos, que a gente chama de glicanos, são, na verdade, os verdadeiros arquitetos por trás de muitas das funções mais importantes do cérebro. Tá, mas como é que isso funciona na prática? Como é que esses açúcares complexos conseguem influenciar a nossa forma de pensar, de aprender, de existir? Vamos dar uma olhada mais de perto nisso. Esse diagrama aqui dá uma ideia geral da coisa. Bem no centro, a gente vê as classes principais de glicanos e em volta todas as funções do cérebro que eles ajudam a regular. E olha, não estamos falando daquele açúcar simples que dá energia, não. É um código dinâmico e super complexo que adiciona toda uma nova camada de informação e controle para o nosso cérebro. Uma analogia bem legal para entender os glicanos é pensar neles como a equipe de palco de um teatro, sabe? Os atores principais seriam as proteínas, mas é a equipe de palco que trabalha nos bastidores, garantindo que tudo saia perfeito. Desde montar o cenário até garantir que a comunicação entre os atores flua sem problemas. E o trabalho dessa equipe é imenso. Eles são essenciais na construção do cérebro lá no comecinho, gerenciam como as células conversam entre si, organizam toda a estrutura física do cérebro e até regulam a nossa capacidade de aprender e memorizar. Resumindo, eles estão metidos em praticamente todos os processos importantes. Bom, isso leva a gente a uma pergunta bem séria. O que acontece quando essa equipe de palco erra? O que acontece quando esse código de açúcar dá um problema, é corrompido? Um exemplo trágico, mas muito claro disso, é a doença de Sanfilippo. É um distúrbio neurológico devastador que mostra exatamente quais são as consequências quando o código de açúcar do cérebro falha. O que acontece na doença de Sanfilippo é que um tipo específico de glicano, o heparano sulfato, não é processado direito. Ele começa a se acumular como se fosse um lixo tóxico, sabe? E esse acúmulo causa um dano terrível na chamada substância branca do cérebro, basicamente destruindo o isolamento dos neurônios e fazendo com que as conexões entre eles se degenerem. Mas a história não termina aí. As pesquisas mais recentes estão mostrando umas conexões bem surpreendentes entre esse código de açúcar e a doença de Alzheimer, que é uma das doenças que mais assusta a gente. Agora se liga nesse número, é impressionante, quase 40%. Pensa só, quase metade do peso de uma proteína específica do cérebro, chamada neuroplastina 65. Não é nem proteína, é açúcar. Açúcar que está grudado nela. Isso não é um detalhe, um enfeitinho, não. É parte fundamental da estrutura dela. E aqui vem o pulo do gato. Quando os cientistas removeram essa glicoproteína em camundongos que simulavam o Alzheimer, eles viram duas coisas incríveis. Uma redução na formação daquelas placas tóxicas, as amiloides, e uma melhora nas funções cognitivas. Isso é uma pista fortíssima de que essa proteína, com toda essa capa de açúcar, está diretamente envolvida no desenvolvimento da doença. Vamos aprofundar um pouquinho mais essa ideia. Vamos dar uma olhada em outra proteína super importante no Alzheimer e ver como essa cobertura de açúcar pode mudar completamente o risco associado a ela. A proteína ApoE, ou apolipoproteína E, tem diferentes versões. E o que a ciência está descobrindo é que a forma como cada uma dessas versões é decorada com açúcares é diferente. A versão ApoE4, que tem um padrão de açúcar todo específico, está fortemente ligada a um risco muito maior de Alzheimer. Já as outras versões, com outros padrões de açúcar, não têm esse risco aumentado. Então, a grande sacada é essa. A glicosilação, esse processo de cobrir com açúcar, não é algo passivo. A forma como uma proteína é coberta de açúcar pode literalmente mudar o comportamento dela, mudar o destino biológico dela. Pode transformar uma proteína que deveria proteger em algo prejudicial.
Tudo isso abre uma perspectiva completamente nova e muito empolgante. Se a gente conseguir entender de vez esse código de açúcar, a gente pode estar no limiar de uma verdadeira revolução na neurociência e na medicina. A principal conclusão de tudo isso pode ser resumida numa frase que vem direto da pesquisa. Glicanos são reguladores ativos em vez de modificadores passivos. Isso muda o jogo completamente. Por muito tempo, eles foram vistos como acessórios, mas agora a gente sabe que eles são peças centrais, regulando ativamente a saúde e a doença no cérebro. O caminho para frente parece ter 3 grandes passos. Primeiro, criar ferramentas melhores para a gente conseguir ler e, quem sabe, até reescrever esse código de açúcar. Segundo, sair da simples observação e entender a fundo como esses mecanismos realmente funcionam. E, claro, o objetivo final, usar todo esse conhecimento para criar novas terapias que possam corrigir o código quando ele apresentar uma falha. E isso deixa uma pergunta final no ar, né? Ao decifrar esse código de açúcar, será que a gente não está só estudando umas moléculas? Será que, na verdade, não estamos encontrando uma norma-chave, talvez a chave mestra, para os maiores segredos da mente? Coisas como a consciência, a memória e, quem sabe, a cura para algumas das doenças que mais nos assombram?